Então, eu queria, nessa noite, a gente vai fazer uma ministração em um formato de bate-papo. Esse é um tema que surgiu na última mentoria, e nós falamos sobre encerrar ciclos. E tem alguns temas que rendem. E esse foi um dos temas que rendeu. Eu falei, vamos levar esse tema para o Quinta Delas, porque há muito aprendizado sobre isso na palavra do Senhor e também nas nossas vivências, experiências. Então, hoje, eu chamei duas convidadas para estarem aqui comigo nessa conversa, que vão ter muito a agregar. A primeira é a Camila Dege. Pode vir aqui, Cami. Pode aplaudir ao Senhor pela vida dela. Ela já vai se apresentar, pode sentar lá no sofazinho, tá, Cami? E a outra é a Bela. Pode aplaudir ao Senhor pela vida da Bela. Hoje ela está fazendo hora extra, irmãs. Cantou, vai ministrar. Olha, hoje ela tá demais. Sofazinho também, Bela. Estão vendo bem a gente aí? Então tá bom, hoje vai ser assim, bem bate-papo, bem no ao vivo. Deixa eu abrir aqui meu arquivo, meninas. Espero que meu olho não esteja borrado. Cami, dê uma olhada para mim. Está borrado meu olho? Então, limpe-me. Viu, gente? Tenho amigas que limpam seu olho borrado aí quando você chorar. Ai, quantas emoções. Então, nosso tema, encerrando os ciclos. A Bíblia fala muito sobre isso, mas tem um texto de Eclesiastes 3, que é conhecido de todas nós, que diz que há um tempo para todas as coisas. Eu diria que esse seria o nosso texto base para hoje. E ali vai dizer que é tempo de plantar, tempo de colher, tempo disso, tempo daquilo, tempo de amar, tempo de odiar. E se você for estudar, você vai entender ali as entrelinhas desse tempo para todas as coisas. Mas diz também que é tempo de chorar e tempo de se alegrar. Ou seja, tem uma hora que aquele ciclo, ele se encerra, aquele período do choro, ele acaba. E aí, você começa a se alegrar novamente. Aquele período do plantio, ele vai passar. E aí, você começa a colher. É um outro ciclo. Então, pensando nisso, nós entendemos que coisas na nossa vida precisam se encerrar. Deixando para trás as coisas que ficaram no passado, prossigo para o alvo, vai dizer o apóstolo Paulo. Não tem como a gente prosseguir para o nosso alvo, carregando as coisas do passado, sem fechar portas, sem encerrar, sem dizer não, sem sair daquele lugar. Então temos um alvo, nós estamos indo para um lugar. E para chegar nesse lugar, no nosso destino, coisas precisam ficar, coisas precisam ser encerradas, ciclos precisam se fechar. Há um tempo para todas as coisas. E nessa nossa introdução, nesse nosso momento inicial, às vezes a gente acha que só nós fechamos os ciclos. Mas quantas vezes, meninas, a gente não está vivendo a nossa vida e ciclos são encerrados sem que a gente tivesse o mínimo controle? Eu não queria que isso acontecesse, mas esse ciclo se encerrou. Por exemplo, uma demissão no emprego. Você estava lá cheio de expectativa, com plano de carreira, querendo crescer, e aí você foi mandado embora. Talvez porque redução de custos, talvez porque a empresa faliu, algo aconteceu e você foi demitida. É um ciclo naquela empresa que se fechou. Às vezes amizades se mudam de cidade. E você estava ali fazendo planos com aquela amiga, best, vamos viver juntas e vamos criar os filhos juntos e as nossas famílias vão ser amigas, os nossos filhos e tal. E aquela pessoa, por qualquer motivo, sai da cidade e você nunca mais encontra. Você até fala pelo telefone, mas não é a mesma coisa. É um ciclo que se encerrou. Da noite para o dia, você foi pega de surpresa e aquilo se fechou. Um marido, talvez, que saiu de casa, que não te deu nenhum sinal, e aí você foi pega de surpresa, um casamento que acabou, por causa de um divórcio, por causa de uma viuvez. O fato é, meninas, que nem sempre nós temos o controle dos fechamentos de ciclos. Então, é muito importante nós estarmos preparadas, que a nossa vida, ela é ao vivo e ela é cheia de aventuras. E nós precisamos estar mesmo nesse lugar de segurança em Deus, porque quando essas coisas repentinas acontecerem, nós não vamos nos desesperar, nós não vamos ter a nossa fé abalada, nós não vamos negligenciar a nossa comunhão com Deus, não vamos nos afastar da presença do Senhor,
porque nós já sabemos, né, que nesse mundo, que nessa terra, nós vamos passar por muitas coisas e coisas inesperadas. Alguns exemplos que eu quero trazer aqui, antes de passar para as meninas, de encerrar ciclos que a Bíblia nos fala. Então, por exemplo, Abraão. Quando Deus chama Abraão, chama ele para sair da terra dele. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, essa fase na sua vida acabou. E Abraão não mais viveu na terra dele, na terra dos parentes dele. Ele obedeceu e ele seguiu. E ele foi viver na terra da promessa do Senhor. Então, ele sai e ele entra em um novo ciclo. Aquele ali, da casa do pai, se encerrou. A gente pode comparar isso com o nosso casamento. De um dia para o outro, a gente está dormindo na nossa cama de solteira, na casa dos nossos pais. No outro dia, a gente casou e a gente vai viajar e depois volta para a nossa nova casa. É do nada, não é verdade? É do nada. Então, é um ciclo que se encerrou e outro começou. O êxodo do Egito, o povo liberto do Egito, aquele ciclo de escravidão, aquela fase de escravidão acabou. E então agora eles estão sendo conduzidos ali por Moisés à terra prometida para uma nova estação. Aquela estação anterior, por mais que eles até tentassem voltar, eles eram repreendidos por Deus, não voltavam e avançavam. Alguns, muitos, quase todos morreram no deserto, por causa do pecado, por causa do coração obstinado, justamente por querer voltar para o ciclo anterior, de onde Deus já tinha tirado aquele povo. Era para eles avançarem, era para eles fecharem aquela porta e irem para o novo de Deus. Moisés e a sua liderança ali com o povo, chega uma hora que Deus diz: acabou, Moisés, a sua liderança. O ciclo de liderança de Moisés acabou para que Josué começasse agora um novo ciclo, o ciclo dele agora como líder. Jesus encerra o ciclo da lei e inaugura o tempo da graça. Vai dizer para nós, João 1,17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, meninas, eu trouxe esses exemplos para te dizer que a Bíblia é recheada de histórias, de novos começos, de avanços com o Senhor, e que nós podemos e devemos viver essas fases também, de deixar para trás as coisas que já não nos pertencem mais, lugares, pessoas talvez, que nós precisamos liberar e entender que até aqui foi, mas que agora Deus tem algo novo, como nós fizemos aqui, né, com a nossa irmã. Até aqui, cumpriu esse propósito maravilhoso, agora o Senhor está apontando para algo novo. E se nós formos como crianças mimadas, a gente impede que o novo aconteça. Não vou soltar. Não vou abençoar. Não quero ir para o novo. E aí a bênção muitas vezes não chega. Não porque Deus não quer nos abençoar, mas porque nós não estamos ainda prontas, como odres novos, para receber essa porção nova de Deus. Amém? Então, eu quero fazer algumas perguntas aqui para as meninas lindas, maravilhosas, e quero dizer também para vocês se apresentarem, tá? Antes de vocês responderem, podem dizer, é mãe da Chloe, mãe da Luli, a função mais especial aí, entre tantas. Mais uma pergunta para vocês responderem depois de se apresentarem. Por que, na opinião de vocês acham que é importante encerrar ciclos? Então, boa noite de volta. Eu sou a Bela, sou a mãe da Chloe e sou esposa do Erix. Para mim é uma alegria estar aqui falando sobre esse tema. Bom, essa pergunta, quando eu pensei sobre ela, a Dé mandou para mim, eu fiquei refletindo. Quando a gente vai para a palavra, a gente já vê que Deus é um Deus que ele inicia, ele continua e ele conclui, né? Já na criação, né? Os 7 dias de criação. Então, o nosso Deus, ele é assim, ele começa os ciclos, mas ele também conclui. Então, a importância de se encerrar, o porquê que tem que se encerrar, né? Então, a própria palavra de Deus já diz em Apocalipse que ele é o princípio, meio e fim. Então, se o Senhor nos ensina isso na sua palavra, então a gente precisa entender, partir por esse ponto, de que é importante, sim, tudo que a gente inicia e já entender que em algum momento aquilo vai se encerrar. É bom a gente já preparar o nosso coração para isso, né? E quando você estava falando, você citou sobre a questão do casamento, né? E eu acho que o que Deus me ensinou muito foi bem nessa área, porque quando eu casei, eu estava muito pronta para viver o novo.
Mas eu esqueci que eu precisava desativar a antiga Isabela, né? Isabela solteira, Isabela filhinha da mamãe e do papai, que ficava em casa, não fazia nada. E aí, quando eu fui para a realidade do casamento, foi um pouquinho difícil para eu entender que tinha se encerrado aquele ciclo de dentro de casa. E aí eu costumo falar que Deus ele é tão perfeito que Ele me fez ir para um outro lado do país, né? Lá para a Bahia, porque Ele sabia que acho que na primeira dificuldade eu ia querer correr para a casa dos meus pais. E aí não tinha como, né? Para eu atravessar todo. Então eu vejo assim que ali no início mesmo do meu casamento demorou um pouquinho para eu ter essa virada de chave de que Deus tinha encerrado o meu ciclo, digamos assim, de uma vida solteira mesmo, né? E que agora eu tinha um companheiro e eu tinha que desenvolver isso em mim como esposa e também estar num novo lugar, a adaptação de um novo lugar. Então eu vejo assim que aquilo ali foi o começo do trabalhar de Deus em relação a um novo ciclo, de eu entender que eu precisava encerrar e entender no Senhor que agora era um novo tempo, um novo posicionamento, uma nova atitude, até mesmo uma nova versão minha que eu ainda não tinha conhecido. Então, aí eu vou continuando depois, você pode ir? Boa noite, então, mulheres. Uma alegria estar com vocês aqui também. Essa é uma igreja, uma casa, um ministério que eu admiro demais. Então, uma honra estar aqui com vocês. Eu me chamo Camila, eu sou esposa do pastor Jefferson, que vai estar aqui amanhã, inclusive. Nós somos líderes ali, pastores, lá na Igreja Batista do Uberaba, lá pertinho da churrascaria Boi Dourado, para os lados de lá. Eu sou psicóloga também, então atuo na psicologia clínica e organizacional. Estou junto do Jeff intensamente também no ministério. E mãe de uma menininha de 4 anos, a Lulu. Por enquanto, só ela. Em breve, um novo ciclo aí. Sobre isso, é importante encerrar, eu acho que senão a gente não entra no novo que está diante de nós, né? A vida, ela é de fato feita de ciclos, não adianta, desde que a gente nasce, né, desde o bebezinho que a gente tinha ali no colo, a gente vê um contínuo despedir-se de uma fase que foi e iniciar uma nova, né? Desde a bebezinha, 1 ano, ali na escola, depois ensino médio, faculdade, e tantas outras coisas na vida, a gente vê que continuamente ciclos iniciam e ciclos se fecham. Então, isso é inevitável, né? Faz parte, de fato, da nossa vida. A gente aprende na escola, inclusive, o ciclo vital, né? Então, as coisas elas têm esse formato, essa dinâmica que Deus escolheu para ser dessa forma. E quando nós não encerramos, eu entendo que nós impedimos a próxima parte realmente de acontecer, o próximo ciclo, né? O propósito que Deus tem para nós na sequência. Ou a gente pode tentar avançar com algo que não foi encerrado e a gente vai pela metade, né? A gente vai travado, vai ferido ou vai carregando algumas coisas para uma próxima fase que trariam para a gente dificuldade. Né? Diferente de quando a gente fecha e se abre, se permite viver o novo que está diante de nós. Né? A gente pode olhar para frente e viver integralmente, na forma inteira, aquilo que nos é proposto ali adiante. Seja algo planejado, esperado ou até mesmo inesperado. Tem uma próxima fase, tem continuidade para nós. E a Bela falou também de mudança, eu fico pensando sobre uma mudança também que eu vivi. Eu sou do Acre, a Bela da Bahia, né? Sou do Acre, e eu me mudei para Curitiba com 14 anos. Né? Meus pais me mandaram para estudar, fazer ensino médio e, na cabeça deles, depois de fazer faculdade, voltar. Não aconteceu, né? Como vocês podem ver. Mas eu estava lembrando de como os primeiros 6 meses que eu vivi aqui, em Curitiba, pareceram para mim o fim da minha vida, né? Ainda mais com 14 anos, a gente experimenta as coisas intensamente. Eu pensava, nossa, minha vida acabou, porque tudo que eu conhecia de vida, a forma que eu conhecia, a casa dos meus pais, a escola, os amigos, os parentes aqui, já não tem mais. Eu estou numa cidade nova, numa igreja nova, num colégio novo, e isso me dava muito medo, né? E eu chorava bastante com saudade daquilo que aconteceu. Mas foi em Curitiba e foi depois me enraizando aqui que as melhores coisas da minha vida aconteceram. Foi aqui que eu, de fato, me converti.
aqui eu conheci o meu futuro marido, aqui eu me formei, aqui eu me desenvolvi no Senhor. E eu olho para trás assim com uma convicção, né, com a certeza de que se eu não tivesse fechado aquele ciclo, eu jamais viveria o que eu vivo hoje. E eu agradeço aos meus pais, porque não foi um ciclo que se fechou porque eu quis, foi visão deles, né? Então você vai com as tuas irmãs, você não tem opção, não foi algo para eu escolher, era para ir estudar, né? Era o que cabia naquele momento. E de fato significou muito mais do que só os estudos, né, que na cabeça deles seria. E não voltei mais. E isso foi fundamental para viver aquilo que, enfim, viria a seguir. Muito bom. E a Cami, me veio o nome dela porque ela é psicóloga, trabalha com isso, trabalha também com pessoas que começam novos empregos, que têm dúvidas ali com relação ao profissional. Então, eu tenho certeza que esse conhecimento todo ali prático vai agregar muito para nós aqui, porque muitas vezes, no contexto bíblico, quando são outros personagens vivendo, a gente até entende, né, aquela fase, a gente consegue compreender, mas para a nossa vivência mesmo, no dia a dia, na forma prática, como muitas vezes a gente segura, a gente tem medo. Eu acho que o medo seria uma boa palavra para a gente dizer o porquê não encerramos, né? Medo do que vem, medo do novo, medo do que a gente vai encontrar, de não saber fazer, de não saber dar conta. Por exemplo, vou dizer algo aqui que talvez para todas nós seja uma verdade, né? Medo de conhecer alguém novo, uma amizade nova. Ah, será que vai ser tão legal, tão fiel, tão leal quanto aquela amiga que eu já conheço há tantos anos? Né? Eu já ouvi de pessoas que eu amo muito, eu não estou aberta para novas amizades. As que eu tenho são de infância e já está bom. Mas é um erro pensar assim, porque e se nos planos de Deus está te apresentar para várias mulheres que vão se conectar ao teu chamado, que vão agregar valor àquilo que Ele te chamou para fazer e você está fechada, por medo, talvez, de se entregar. Eu sempre dou esse exemplo, falei na mentoria sobre isso, mas eu sofri muito com um não encerrar ciclos de amizade. E até coloquei aqui, porque é importante encerrar ciclos, porque não encerrar pode nos adoecer. E eu quase entrei numa depressão por causa de amigos que não estavam mais morando em Curitiba. Eu era tão apegada neles que, assim, na minha mente eu só era feliz se eu estivesse com eles nos momentos de estar entre amigos, sabe? Com os outros não era tão legal. E quase que estavam ocupando um lugar ali de Deus realmente, né, no meu coração, porque é Ele que nos satisfaz, é Ele que nos preenche. Esse lugar é dele, não é de pessoa nenhuma, mas eles eram tipo uns pais assim para nós, cuidava da minha família, aqueles momentos pós-culto, aquele momento que você está cansada, vem aqui comer uma comidinha gostosa, a gente cuida de vocês. Então, quando eles se mudaram de cidade, eles foram para bem longe, eu fiquei órfã de amigos. E eu lembro que daí veio a pandemia junto com tudo isso. E um dia o meu marido, graças a Deus pela vida dele, me viu muito, muito triste. E aí ele me pressionando, né? O que está acontecendo? Eu falei, eu estou com saudade deles. E comecei a chorar. E ele sabiamente viu o nível que estava, que ele nunca tinha me visto assim. Ligou para essa família. E eles estavam em casa no final de semana e nós viajamos 8 horas de carro com as crianças para ficar sexta, sábado e domingo e voltar só para ficar final de semana lá com eles. E foi muito interessante, que foi maravilhoso, obviamente, mas foi como se Deus tivesse que me mostrar coisas ali que eu estava iludida, achando que era perfeição. Sabe, uma discussãozinha, uma coisa que a minha amiga lá falou que eu não concordei, que eu, nossa, tipo, não era tão legal assim. Já teve essa sensação que você criou um conto na sua cabeça? E aí eu falei assim, gente, eu precisava ver isso. E quando eu saí tão mais em paz. E aquela amizade ocupou um lugar no meu coração saudável. Né? Nós nos falamos até hoje, temos um amor gigantesco, mas não mais de necessidade. Não mais um lugar de eu preciso. E só quando eu entendi isso que eu pude me abrir. E Deus mandou tantas outras amizades tão maravilhosas quanto, que cuidam de nós tanto quanto, que nos amam e nós percebemos isso. E eu fico pensando se talvez já faziam 4 anos, 5 anos que eles se mudaram. Se eu estivesse presa ainda com aquela tristeza, com aquele sentimento, eu ia estar prejudicando o meu casamento, né, a minha maternidade, o meu ministério.
e não me permitindo viver esse novo de Deus nos relacionamentos, que é tão maravilhoso, né? Cada um com o seu jeito, cada um com uma forma de demonstrar, com uma forma de cuidar. Então, o não encerrar pode nos adoecer. Nós podemos ficar doentes se nós permanecermos num lugar que não é mais nosso, ou segurarmos pessoas e situações que não é mais para nós segurarmos, né? Então, uma outra pergunta aqui para a gente compartilhar, mas antes de eu fazer, eu quero dizer que vocês também podem fazer perguntas, tá bom? Então, tem papelzinho e caneta. Eu queria que, se vocês fossem lembrando de coisas aí, anotem, a equipe vai ajudar vocês nisso. No final, nós vamos ler. Não precisa pôr seu nome, tá? Se você não quiser se identificar. Se quiser, pode, tá? Mas aí, no final, a gente vai ler sua pergunta e vai responder a sua pergunta aqui, tá? Mas, mais uma coisa aqui para a gente compartilhar é como encerrar, então, esses ciclos de uma forma saudável. Será que existe uma maneira de nós irmos para o novo sem nos ferir ou sem ferir pessoas, sem desonrar, sem ter briga, né? Sem ser aquela coisa desgastante, pesada? Na opinião de vocês, tem uma forma, existe uma maneira que nós, né, a nossa responsabilidade, assim, de encerrar um ciclo, existe uma maneira saudável para fazer isso? Eu entendo que sim. Até, às vezes, formas muito difíceis, ciclos muito difíceis ou doloridos no seu encerramento, podem ser trabalhados, né? Podem ser elaborados na nossa vida de uma forma saudável. Ainda quando a gente vê que é algo muito mais difícil e que está além da nossa capacidade ali na hora de administrar, a gente pode, inclusive, pedir ajuda, né, e conversar com pastores, orientadores, psicólogos, para nos apoiar nesse sentido. Mas, sim, é possível, e eu entendo que uma das coisas mais necessárias é a gente olhar com carinho para as nossas emoções. Então, a Dé falou ali de medo. A gente não quer sair daquele lugar seguro, confortável e conhecido, né? A gente tem medo de arriscar, medo do desconhecido mesmo. Às vezes, algumas crenças que a gente tem sobre nós nos fazem travar, porque a gente acha que não vai dar conta, ou a gente pode pensar que fechar um ciclo é sinônimo de fracasso. Então, se eu tiver, inclusive, um entendimento errado, distorcido sobre isso, eu vou encarar algo que poderia ser bom de uma forma muito equivocada e ruim, né? Muito negativa. Então, especialmente assim, para ser saudável, eu vejo a necessidade de olhar para as nossas emoções, reconhecer o que a gente está sentindo, o que está se passando. Então, né, saudade, tá doendo a despedida, ou então, poxa, era algo que eu gostava tanto. Eu reconheço, né, tentar nomear essas emoções e olhar adiante, olhar o que está à sua frente. Entender que é possível fazer isso com gratidão, com honra, ou se foi até mesmo um ciclo dolorido, né? Você entendendo também essas emoções doloridas, você pode entregar isso aos pés da cruz, né? Deixar, não querer carregar ali a justiça, a vontade de vingança, ou até mesmo uma mágoa, né? Dependendo do que aconteceu. Buscar o perdão, buscar a entrega disso para o Senhor para conseguir avançar. A gente conseguir acreditar que existem coisas melhores adiante. Essa é uma frase que eu gosto muito do Lewis. Ele diz que existem coisas melhores adiante do que aquelas que nós deixamos para trás. Até mesmo um ciclo que tenha sido muito bom. Eu posso olhar para frente e falar, ok, o que está adiante de mim agora me propõe? O que eu vou viver agora? Eu lembro quando engravidei da Lu, queria engravidar, mas nos primeiros meses, né, aquela chuva de hormônio também para ajudar, eu chorava bastante. E eu falava, poxa vida, por que eu estou chorando? Eu não estou rejeitando essa gravidez, eu quero ela, mas por que eu estou chorando? Então, uma coisa importante é, inclusive, se perguntar, né, o que está acontecendo dentro de mim, por que isso está acontecendo. E aí eu fui buscando essas respostas e compartilhando com o marido. E uma das coisas que me doía era me despedir da vida como a gente conhecia até então, né? Aquela vida a dois, a família a dois, a liberdade, as noites até tarde. E fala, pera, e eu falei, agora minha vida vai mudar para sempre? E ele falou, vai, mas é bom, né? Então, assim, eu poder olhar para trás e falar, ok, o que eu vivi foi muito bom,
né? Mas tem mais, tem outras coisas muito boas. E não significa que o que ficou para trás já era, acabou, eu não vou mais lembrar, né? Não é uma despedida das memórias também, mas quando eu olho para frente eu falo, ok, agora eu vou descobrir algo que também é muito bom, né? Algo que pode ser ainda melhor. E assim enfim, acredito que nos outros ciclos também, né? A gente poder olhar adiante, olhar para frente e não ficar olhando para trás, né? A gente não consegue avançar de forma saudável olhando para trás, né? Me lembro da mulher de Ló, que eles tinham uma orientação clara de Deus, na verdade, precisaram que praticamente os anjos pegassem eles, né, e levassem adiante. E quando ela, com seu coração duro, né, apegado às coisas de trás ali, ela olha para aquela cidade e ela vira uma estátua de sal. Então, a gente ficar olhando demais, apegado demais, o excesso de passado, ele, de fato, nos faz adoecer, né? Como a Débora falou ali. Eu acho que a forma, né, tudo isso que a Camila fala, Melina, associo, que a Camila falou, é bem isso mesmo. O que eu penso bastante, que o que o Senhor ministrou muito no meu coração, na época que eu vivi essa fase, foi o confiar mesmo nele e ser mais grato, sabe, com tudo. Porque quando eu fui para a Bahia, né, fui morar para lá, eu queria tanto que se encerrasse logo aquele ciclo, porque eu coloquei um prazo, né, falei, Deus, ok, o Senhor quer que eu vá para lá, né, eu casei, fui morar para lá, mas até tal dia eu tenho que voltar para cá, porque eu tinha muito apego mesmo à vida que eu tinha aqui. E a gente é bem inocente nisso, né? Colocar prazos para Deus, né? Como se... Parece que ele vê aquilo ali e fala, é isso que você quer? Então, eu não vou fazer assim. Então, eu tinha muito na minha cabeça que eu tinha um prazo para que se encerrasse o meu ciclo de ir morar lá, né? Não o meu casamento em si. Mas, aí, nesse tempo, eu tinha o meu coração totalmente ingrato com tudo, porque eu queria tanto que terminasse logo aquele ciclo, que a gente voltasse, que eu não conseguia ver gratidão em nada, eu não conseguia ver nada de bom. E é engraçado, porque eu sempre comento, gente, eu estava morando num lugar que as pessoas pagam caro para ir, porque é um lugar que vai muito turista, e eu achava horrível tudo, nada me agradava. E a minha sogra vinha e cuidava de mim, e eu não quero que você me ame, eu não quero que você goste de mim. Tudo que era bom, eu não conseguia reconhecer, porque eu queria tanto que se encerrasse logo aquela fase da minha vida que eu não conseguia ter amor. Então, Deus foi trabalhando em mim, quebrando o meu coração orgulhoso, e eu tinha falado para Deus que o prazo seria 1 ano. Eu fiquei 4 anos lá, demorou um pouquinho para eu entender. Mas, nesse tempo, o Senhor foi me quebrando, Ele foi me ensinando que aquele era o tempo que o Senhor tinha para mim. E tinha o porquê de eu estar lá. Tinha um trabalhar de Deus, principalmente em mim, né, de me reconhecer, de conhecer essa nova versão, como eu comentei. E eu vejo assim, que aquilo que me ajudou, depois de ter passado por umas brigas com Deus, né, eu não me orgulho disso, mas sendo bem humana aqui mesmo, eu tive muitas brigas com Deus, de dizer, o Senhor não lembra de mim, o Senhor me esqueceu, não foi esse o meu combinado, sendo que eu não estava sofrendo lá, de fato, eu estava num lugar bom, num lugar que as pessoas me amavam, mas eu não queria me permitir viver aquele tempo de Deus. Então, quando eu comecei a realmente largar o orgulho, né, ver que eu não ia conseguir vencer Deus naquele sentido, foi quando o Senhor começou a me ensinar que quando eu olhasse para aquele lugar com amor, com gratidão e entendesse aquilo como uma bondade de Deus, não como talvez um castigo, não com um peso, mas amasse mesmo e entregasse o controle da minha vida nas mãos dele, dizendo, Senhor, se esse tempo é para eu estar aqui, não importa quanto tempo vai durar, o importante é que a tua presença está aqui comigo, não importa se eu vou ficar aqui 1 ou 10 ou 20 anos, e foi muito difícil para eu fazer essa oração, mas foi uma decisão, falei, Deus, eu vou dizer isso, eu vou declarar isso, até o meu coração entender que não vai ser no meu tempo, e eu vou confiar. Então, aquilo que às vezes eu olhava e não gostava, eu dizia, não, eu amo isso, eu vou aprender a amar esse lugar, eu vou aprender a amar essas pessoas, e parei de colocar prazos. Depois que eu entendi isso, e descansei de fato em Deus, e falei, tudo bem, Senhor, o Senhor tem o controle da minha vida, foi quando o ciclo se encerrou, foi quando Deus falou,
você entendeu, filha, agora eu vou iniciar uma nova fase na tua vida. Então, eu vejo assim que aquilo que me ensinou muito, e é o que eu sempre tento reposicionar meu coração quando às vezes eu quero me agitar, não, vou contemplar, vou agradecer por esse tempo, vou entender que o Senhor está no controle, vou confiar e realmente ter um coração grato pela fase que eu estou vivendo, porque eu sei que vai acabar. E é interessante porque encerrou o ciclo, e quando foi para a gente voltar para Curitiba, eu nunca imaginei que eu ia chorar pela despedida, de tanto que eu me apeguei ao lugar e às pessoas. Então, até agora, quando a gente retorna para lá, às vezes para passear, para mim tem um sentimento muito bom, assim, não ficou aquela coisa pesada, mas realmente é um lugar que ficou marcado na minha vida como um trabalhar de Deus em mim, uma escola mesmo, de algo que eu jamais vou esquecer. E eu sinto falta do tempo, da estação que eu vivi lá, que foi, sim, difícil no início, mas pela graça de Deus, no final, eu consegui concluir, assim, com graça mesmo, e amar o lugar e o tempo que eu estava lá. Amém. Uma coisa que eu lembrei, enquanto vocês falavam, que eu nem anotei aqui, mas veio no meu coração, que é sobre essa nossa satisfação realmente em Deus, para estar na estação que a gente estiver, no lugar que a gente estiver, sem comparar, né? Porque, como a Bela falou aqui, a Cami, né, do Acre, de outras cidades, quem já se mudou de cidade sabe bem como é isso. A gente fica comparando, né? Quando você se abre para novos amigos, você fica comparando. Quem está, talvez, num segundo casamento, não, é inevitável não comparar. Então, isso rouba de nós essa satisfação, esse contentamento. Então, muitas vezes, o não frutificar, o não florescer no lugar que Deus nos plantou é porque a gente ainda está com uma ponta de raiz lá atrás, né? E precisa arrancar tudo, e precisa plantar no lugar novo, para que então essa raiz se aprofunde e que a gente floresça. Então, muitas vezes, a gente lida com pessoas, né? Curitiba é uma cidade turística, uma cidade universitária, então muitas pessoas vêm para cá de outras cidades e falam muito isso, ai, na minha terra é assim, lá que é bom, lá o churrasco é melhor, lá o leite é melhor, lá tem um restaurante assim, assim, assim. E enquanto isso não for deixado para trás, não quer dizer que não seja tudo isso, isso pode ser uma verdade, mas enquanto os olhos não se abrirem para as belezas, para o novo, para o que esse lugar tem, nada aqui vai romper, porque sempre vai vir um sentimento de comparação. E a comparação nos rouba tantas coisas, nos rouba a alegria, nos rouba a satisfação, nos rouba o florescimento. Então, como eu falei aqui dessa minha ilusão de que só aqueles amigos eram os verdadeiros, eu precisei romper para que novos chegassem assim tudo, né? Com cidades, com locais, com igrejas. Muitas pessoas chegam feridas, mas muitas também chegam por se mudarem, né? E falam, ai, mas é que lá eu já fazia tanta coisa. Mas Deus quer te usar no novo, né? Ele quer te usar no local novo que Ele mesmo te plantou. Então, eu diria que uma coisa importante para encerrar o ciclo é reconhecer que chegou o fim. Reconhecer para quem? Para nós, né? Para o nosso coração, para a nossa mente entender, acabou, agora é aqui, agora é esse tempo, acabou aquele outro tempo. Reconhecer que chegou o fim. A Bíblia diz para nós que tudo o que nós formos fazer precisa glorificar a Deus. Então, às vezes aquela amizade ela é boa, mas ela não está mais glorificando a Deus. Às vezes aquele local de trabalho ele é bom, mas ele não está mais glorificando a Deus. O ministério na igreja é maravilhoso, mas você estar naquele ministério não glorifica mais a Deus. Eu vou dar até um exemplo meu. Como, Débora, se é bom, se é na igreja, se é um ministério. Eu fazia parte do ministério de louvor da igreja. Eu amava. Camila sabe, a Bela também, né? Que eu sempre estive envolvida com isso. Só que Deus foi me chamando para outras coisas. E o meu marido já muito engajado no ministério pastoral, e visita, e atendimento, e pregações. E várias vezes que ele me pedia ajuda, eu estava em outra escala. Não posso fazer isso com você porque eu estou na escala do louvor, eu estou na escala do kids, eu estou na escala disso, na escala daquilo. São coisas maravilhosas, mas que eu estava segurando para mim. E o meu marido, que é a minha prioridade depois do Senhor, precisando de mim, que eu sou a auxiliadora dele, e eu dizendo não, porque eu estava presa em outros lugares. Então, nem sempre o encerramento é porque algo ficou errado, porque algo se tornou errado, ou porque é pecado, mas por um discernimento de Deus de que algo novo precisa acontecer. E então eu entendi,
não está mais glorificando a Deus, porque eu estou prejudicando o ministério do meu marido. E o meu chamado é como auxiliadora, como aquela que ajuda, eu sou ajudadora, eu coopero com o chamado dele. E quando eu, então, encerrei com muita dor, muito choro, muito apego ainda, todo um novo surgiu. E, inclusive, o meu chamado pastoral também, ele foi aprimorado pelo Senhor. E Deus me mostrou, nem sempre o próximo passo vai ser só de boas sensações, ou só de promessas de bênçãos e conquistas. Quase nunca vai ser assim, essa é a verdade, né? Porque nós estamos acostumadas hoje com essa fala de que dê o próximo passo, o novo de Deus está por vir, como se isso fosse 100% alegrias e bênçãos e só sucesso. Não, o novo de Deus está por vir e às vezes é desafio, dor, lágrima, mas no final é bênção, é crescimento, porque é o lugar da obediência. Amém? Então, reconhecer que é o fim é um passo importante. E agradecer no ciclo pelos aprendizados. Senhor, obrigada pelo tempo. Obrigada, Senhor, pelo tempo que a Débora esteve aqui conosco. Obrigada, Senhor, por tudo que nós aprendemos com ela. Obrigada, Deus, por esse emprego que eu estive até agora. Obrigada, Senhor, por essas amigas que eu tive até hoje. Agradecer pelo tempo que aquele ciclo aconteceu na nossa vida. Sabe, uma coisa que eu vejo muito é que nós não sabemos encerrar, na maioria das vezes. É como se sempre que houvesse uma despedida, alguém saiu, você precisa ficar de cara com a pessoa. Agora eu estou de mal, não falo mais, afinal de contas ela foi embora. Ela saiu da minha vida, ela foi para outra igreja, ela se mudou. Né? Quantas vezes, meu Deus, eu estava em outra igreja e a gente saiu amaldiçoado, porque o pastor não nos abençoou. Nós vemos isso até de lideranças, é triste isso. Mas nós não temos, talvez, esse emocional, né? Essa maturidade emocional de abençoar, de entender que não é porque saiu que precisa ser um inimigo. Só está indo para uma outra realidade, só está indo fazer uma outra coisa. Continua sendo filho amado de Deus e pode continuar sendo amado por nós também. Então, se você talvez tenha uma empresa, você contrate pessoas e as pessoas saem, te deixam na mão, pedem demissão, abençoa, libera essa pessoa. Não fique chateada, não tome para você essa dor. Né? Às vezes as pessoas mudam, elas saem e talvez é livramento, nós não sabemos de todas as coisas que Deus está preparando lá na frente. Né? Então, eu acho que também é maduro da nossa parte quando nós abençoamos, né? Eu ia falar que, às vezes, ver o movimento do outro de sair, ou até mesmo o nosso, a gente, de novo, entende de uma forma equivocada. A gente acha que, nossa, isso é uma traição. Como assim? Depois de tudo que a gente fez, a pessoa vai sair. Né? Eu trabalho na empresa num contexto de RH, e às vezes eu ouço do líder. Não, mas a gente investiu tanto nessa pessoa, e agora ela vai sair. Eu falei, gente, é um movimento de mercado, é um movimento profissional. Que bom que você investiu, ele aprendeu muito aqui, foi uma escola aqui. Agora ele vai para uma próxima fase. Né? Se a gente, quando vai casar e a gente precisa deixar pai e mãe para ir para o próximo ciclo, a gente não está abandonando os nossos pais. A gente, inclusive, honra os nossos pais quando a gente está pronto e segue ali para o casamento. Né? Uma mudança ministerial também. Não é uma desonra, não é uma traição, não é algo ruim que eu estou fazendo ali com a igreja, com o ambiente, com a empresa, enfim, que eu estava. Mas sim, eu reconheço que foi bom, que cumpriu aquele propósito e ir para a próxima etapa. E a gente poder dizer o quê? Eu estou triste, né? Eu sinto muito, você vai fazer falta. É melhor do que falar, não acredito que você está fazendo isso com a gente. Como assim? E levar, né? A gente tem essa dificuldade, porque a gente não fala de fato o que a gente está sentindo. É só isso, é só, né? Às vezes é a tristeza e a gente vai lá e lida com aquilo de uma forma distorcida mesmo. E uma coisa para nós buscarmos em Deus, que eu vejo sobre isso, é não demorar para encerrar aquilo que precisa, mas também não se precipitar. Né? Nessa rapidez que a gente vive hoje no mundo, é tudo tão acelerado que a gente está quase descartando pessoas, né, situações, locais que Deus ainda não tinha dito que era o fim. Então, como entender isso? Discernimento espiritual, buscar em Deus, Senhor, chegou o fim mesmo? Eu fiz tudo o que eu pude? Eu fui até o fim?
Realmente, Senhor, eu dei tudo, eu busquei todas as estratégias. Quantas vezes a gente atende aqui na igreja, em gabinetes, casais que chegam falando assim, tentamos de tudo. E a gente sempre diz, não tentaram, porque se tivessem tentado de tudo, não iam pensar em se separar. Ainda tem alguma coisa para ser feita. E essa, na maioria das vezes, é uma verdade. Então, não se precipite também. Às vezes, nesse âmbito, né, nesse desejo, nessa ansiedade de encerrar, a gente pode se precipitar. Tem pessoas aí com temperamentos mais acelerados, mais enérgicos. Não, vamos para o próximo. Então, por isso que, né, a Cami colocou tão bem aqui, a Bela, entenda as emoções, sinta. As emoções foi Deus que colocou em nós. Não é do demônio, é importante sentir. Né? A gente está muito entorpecido hoje de remédio. Se eu sinto tristeza, eu tomo um remedinho, eu fico dopado. Se eu sinto muita alegria, eu tomo um remedinho para me equilibrar. Então, a gente quase não sente mais as coisas. A gente está num estado neutralizado. E sentir é importante. Chorar com uma dor de uma perda, de uma saída, de uma mudança, de uma saudade. Se indignar. A Bíblia diz para a gente não pecar quando se irá. Não vá saindo aí ferindo pessoas, tomando decisões, postando no Instagram indiretas. Não saia ferindo pessoas com indiretas no Instagram, porque você vai atingir todo mundo, menos a pessoa. Mas se ire, fique chateado. É normal, né? Nossa, fui traída, a pessoa me deixou na mão. Ai, que alegria. Não, nós ficamos chateados. Ai, meu marido saiu de casa, estou ótima. Não, eu estou muito indignada. Porém, eu não vou pecar, eu não vou querer amaldiçoar aquela pessoa, eu não vou querer aquela pessoa morta, eu não vou querer o fim dela. Eu vou entender, eu fui até o fim, eu tentei de tudo e agora é um novo tempo. Então, em ter esse discernimento de não demorar, mas também não se precipitar, porque o Senhor tem um tempo certo para todas as coisas. Busca a direção do Senhor, libere perdão. Próxima pergunta, para a gente abrir para vocês. Como mulher cristã, né? Qual o maior desafio para encerrar um ciclo? A gente está falando num contexto cristão, né? E para nós não errarmos nos princípios também. Qual que será o nosso maior desafio? A gente vê muitas vezes aí fora, isso que eu falei, essa falta de preocupação até do perdão. Ai, nunca mais eu vou ver. Então, pronto, eu posso sair de qualquer forma. Não preciso deixar uma porta aberta, eu não preciso deixar um bom testemunho. Porque, afinal de contas, não há princípios, não há valores. Né? Nós não representamos, uma pessoa que não tem Jesus não representa Jesus. Agora, nós representamos. Então, aonde nós estamos, como nós vamos sair, ou os ciclos que a gente vai encerrar, pode estar representando Jesus ou não. Né? Então, isso é muito, traz para nós grande responsabilidade, eu vejo. Né? O que vocês podem compartilhar sobre isso, assim, como mulher cristã? Eu acho que é a gente não querer controlar as coisas, né? Não querer controlar, ser pautadas pelas nossas emoções, que é uma coisa bem difícil, que a mulher é muito detalhista, a gente quer saber tudo, a gente quer saber como que vai ser, que horas que vai ser, quando que vai ser. E para que a gente venha, de fato, encerrar esse desafio, né, entender quais são esses desafios, é você saber o que não fazer. Então, por exemplo, eu queria controlar tudo, eu queria saber como que ia ser. E a partir do momento que eu deixei de ser dominada pelas minhas emoções e entreguei isso para Jesus, eu falei, Senhor, o Senhor controla tudo, eu não tenho controle de nada. Eu não preciso saber como que vai ser, eu não preciso de um roteiro. Como até mesmo na palavra a gente vê que Deus dá uma ordem para Abraão, ele não vai dar detalhes, ele só fala, sai da tua parentela e vai. E muitas vezes o Senhor não vai te dar o endereço, não vai te falar detalhes do que é, mas a gente precisa apenas confiar. Então, eu acho que o maior desafio para mim foi essa briga comigo mesma, de não querer controlar e querer saber tudo como que ia ser e só confiar. É isso, eu vou entregar minhas emoções, eu não vou ser liderada pelas minhas emoções, pela ansiedade, pela aquela coisa de querer dominar tudo, de querer as coisas tudo do meu jeito. Então, quando eu entreguei isso para Jesus e falei, Senhor, não vou ser controlada por mim, não quero eu ser a dominante nisso aqui, mas eu quero que o Senhor domine isso. Não foi fácil essa entrega, foi, na verdade, um discipulado, um exercício todos os dias que a gente faz, né? Até hoje, a nossa vida é isso. Todos os dias eu falo, Senhor,
domina as minhas emoções, domina tudo, porque senão eu vou querer tomar conta, eu vou querer saber como que é o final da história, e eu não preciso saber, eu só preciso confiar. Então, acho que o maior desafio para mim foi esse, de realmente entregar o controle e deixar com que o Senhor conduzisse da forma que Ele ia querer, e a forma que Ele faz é a melhor. Então, acho que foi isso. Acho bem em linha, né, com o que vocês falaram. Eu vejo 3 passos aí que são desafiadores, né? O discernimento, então, discernir mesmo o momento, o tempo, a forma, e aí dentro disso não errar, realmente indo nas nossas emoções ou nos balizando no nosso afeto, porque foi muito bom, porque eu gosto muito, e aí eu fico presa nesse lugar. Então, discernir o que está acontecendo agora, o que Deus espera, né, os tempos e movimentos ali dessa estação. E aí, na sequência disso, a gestão das nossas emoções. Não tem como não falar, porque elas são reais, elas precisam, sim, ser olhadas com carinho e validadas, do tipo, eu estou sentindo isso, estou com raiva, estou indignada, ou estou ansiosa, estou com medo, mas não deixar que a emoção determine como o processo vai acontecer. Então, esse, às vezes, é o grande desafio, entender que as nossas emoções, elas precisam ser colocadas diante do Senhor. Elas precisam ser gerenciadas, administradas, elas precisam se submeter ao governo do Senhor, ao agir do Espírito Santo. Então, sim, a minha emoção está aqui, não é fácil, mas, Senhor, eu decido me apegar ao que o Senhor está falando, eu decido olhar para os princípios e vivê-los acima das minhas emoções, né? E pedir, realmente permitir que o Senhor lance luz no nosso coração e nos ensine o que fazer com cada emoção. A gente vê as emoções muito presentes na Bíblia, então a gente encontra, inclusive, sabedoria para lidar com as nossas emoções, poxa, nos Salmos, em Provérbios, em tantas passagens da palavra. E aí, um terceiro ponto desafiador, que é uma obediência integral. Uma obediência que é não só exterior, mas é interior também, né? Onde eu não vou só lá e faço, ok, Deus está falando para me mover, eu me movo, mas por dentro, às vezes, meu coração está teimoso, contrariado, está endurecido, né? Ou até mesmo eu obedecer, às vezes, pela metade. Então, Deus me falou que o tempo agora que se encerrou e é para eu me mover, então, se Deus falou, eu vou. E aí eu vou de qualquer forma, né? Às vezes eu vou desonrando, eu vou desobedecendo outras partes ali da palavra, como honra, como perdão, né? Como o zelo pelo reino do Senhor, pela palavra. Então, obedecer integralmente, assim, é um grande desafio, né? Nos últimos movimentos que nós fizemos, meu desejo era sempre olhar para Deus e falar: Senhor, o Senhor está se agradando de tudo? Tem algo que está faltando? Ok, que eu estou acertando aqui, mas e nas outras coisas? Né? Que o Senhor nos ache inculpáveis ali, né? Indesculpáveis diante do que Ele nos propõe, nos ensina a fazer. Tem horas que, se a gente não olhar apenas para o Senhor e para o chamado dele, a gente não vai, né, para o novo. Eu penso que Abraão realmente não pôde pedir conselhos nessa hora. Deixa eu ver o que meu pai acha. Deixa eu ver o que o meu amigo acha. Teria alguém ali para falando o que Deus nem te falou para onde você vai, né? E a gente tem a Bíblia toda. Pensa que Abraão não tinha nada ali para se apegar e falar: olha, não, mas já deu certo com Abraão, Isaac e Jacó, como nós sabemos que deu certo, né? Com Moisés, olha, tem Jesus, tem os discípulos, a gente tem tanto testemunho para ver, mas não. Então, muitas vezes realmente assim, importa agradar ao Senhor. Nós não queremos de maneira nenhuma desagradar pessoas, e como cristãs, essa é a nossa responsabilidade, no que depender de nós ter paz. Mas em alguns momentos, em algumas decisões, no trono do Senhor, de joelhos dobrados: Senhor, fale comigo, eu preciso ouvir tua voz, eu preciso da tua direção, né? Mesmo que pessoas fiquem contrariadas, mesmo que meu pai não concorde, mesmo que meus amigos me deixem, eu vou prosseguir agradando ao Senhor. E hoje o nosso devocional da equipe da Casa do Oleiro foi sobre quando nos colocam como rivais. Nós não queremos entrar nesse lugar, nós não estamos fazendo nada para estar nesse lugar, mas colocam a gente nesse lugar. Por exemplo, vou sair de um contexto e vou para o outro,
imaginando que isso é algo bom, que as pessoas vão compreender, mas me veem como traidora, me veem como desonrando. Eu não fiz nada para que eu estivesse nesse lugar, mas as pessoas me colocaram nesse lugar. E ali no devocional dizia assim, esse é um devocional baseado no livro 100 Rivais, da Lisa Bever. Dizia assim, as pessoas podem te colocar como rival, você continua não tendo rivais. Então, essa é uma verdade libertadora para nós. Mesmo que as nossas transições, encerramentos, mudanças e novos posicionamentos levantem pessoas que queiram nos colocar num lugar de rivalidade, nós continuamos não tendo rivais e sendo únicas diante de Deus. Filhas únicas, com o nosso valor. Então, o nosso padrão, ele precisa permanecer em Cristo e não rebaixar o nosso padrão agora para agradar as pessoas. Não, então eu não vou sair porque, afinal de contas, se eu me mover, vão me ver como rival. Às vezes isso vai ser necessário. E a gente vai aprendendo com tudo isso. Isso vai trazendo maturidade. Então não tenha medo de se posicionar quando isso for preciso. Não tenha medo de você dar passos de mudança, mesmo sabendo que pessoas vão estar contrariadas quando isso for preciso, porque só vai para o novo. Só obedece esse chamado de Deus para algo novo quem realmente entendeu, né, o preço que isso vai requerer, mas também a grande bênção que é estar debaixo desse lugar, né, nas mãos do Senhor, sabendo que você fez tudo, né, que você não abriu mão de estar com o Senhor. Para a gente encerrar, tem perguntas? A Lu vai ler para nós as perguntinhas de vocês. Se tiver mais perguntas, vão escrevendo, tá? Fim de ciclos de amizades. Quando é preciso ter essa conversa e comunicar isso ao amigo? Vou deixar as meninas falarem. Eu tenho uma opinião sobre isso, assim, que eu aprendi recentemente até. Às vezes, e aí entra de novo o discernimento, na minha visão, tá? Às vezes, a gente precisa ter conversas, né? Às vezes, a gente tem uma pessoa na nossa vida que ela demora para entender. Quem tem pessoas assim na sua vida, que você já deu todos os sinais e precisa desenhar? A minha filha tem, gente, viu? É de família. Agora, tem situações que basta o nosso posicionamento. Eu tenho aprendido isso, né? Um posicionamento de que algo mudou e de que você não está mais naquele contexto por algum motivo, pelo motivo que for. Então, às vezes uma conversa, mas nem sempre uma conversa é necessária. Às vezes uma posição, uma atitude é mais importante. Falem aí, meninas. Eu também acho que não é regra, né? A gente aplicar, ter conversas em todas as situações. Tem que, conhecendo ali aquela amiga e a situação que vocês estão vivendo, realmente analisar a necessidade de conversar ou não. O ponto é que realmente a gente precisa, eu converso isso com várias pessoas, inclusive na clínica, mas normalizar mais a verdade de que amizades se encerram. Eu sei que quando a gente está vivendo a amizade, vivendo a melhor parte dela, a gente fala ali, a BFF, né? Que é forever. E eu tenho cartinhas de colegas, amigos do Acre ou de outras mudanças que eu fiz, que falavam, nossa amizade é para sempre, até o fim. E hoje eu olho e falo, foi tão bom você querer, né? Era tão genuíno, era verdadeiro, não era mentira. Mas aquela amizade, ela ficou naquela etapa, naquele momento. Então, assim, realmente é normalizar de que, às vezes, são caminhos diferentes que a gente toma, não só fisicamente, a Dé deu exemplo de mudança de cidade, mas, às vezes, você está na mesma cidade e, pela estação, pelo momento que cada um está vivendo, às vezes, até mesmo uma tomada de decisão de uma das amizades ali, isso acaba, né, ou muda o seu formato, assim, a sua forma de ser. Então, entender que isso é normal, embora às vezes seja dolorido, faz parte da vida. E aí, dependendo da amiga e da situação, dá para conversar e falar até, né, amiga, cara, não é uma briga, não aconteceu nada, eu não estou sentindo raiva de você, eu acho que só não cabe mais. Então, obrigada por tudo, obrigada, né, pelo nosso tempo de amizade, mas a gente entende, às vezes a gente chega até num lugar de concordância de que estamos vivendo momentos diferentes. Mas, realmente, a gente ter esse discernimento, assim, se cabe ou não cabe. Está em dúvida, às vezes conversa com uma outra pessoa, pede conselho ali para alguém que é neutro e busca ali um auxílio também para saber se cabe ou não a conversa, né?
Eu acho que isso tem que ser observado, principalmente se aquela amizade está ferindo os nossos princípios, né? Então, com isso a gente não pode negociar. Claro que a gente tem realmente essa preocupação de como que vai ser esse encerramento para não ferir, mas tem coisas que realmente a gente não pode deixar passar muito, porque aquilo pode ser prejudicial para nós. Então, claro, com muito amor no coração, né, pedindo ao Senhor sabedoria, Ele nos dá. Mas eu acho que é, sim, importante a gente sempre observar, como foi falado, né, como que é o nível da amizade com a pessoa e respeitar isso, né, se for o caso, para ter uma conversa, mas se não, também levar isso com leveza e entender. O Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas e esse é um tempo que se encerra e, principalmente, se aquilo fere realmente os nossos princípios, não tem que ser nem negociado isso. Uma coisa que eu pensei também, antes da gente ir para a próxima, é que pessoas mudam, não é verdade? A gente não é a mesma pessoa que a gente era lá na infância e que imaginava que estaria com aquelas pessoas, né? Nós amadurecemos, nós mudamos, e glória a Deus por isso. Mas nem todas as pessoas que estão conosco ali numa fase vão crescer, vão amadurecer. Eu já terminei um namoro, por exemplo, antes de eu conhecer o meu grande amor, meu marido, que, meu Deus, a gente começou novo e tal, mas eu amadureci, estava com sonhos e planos, e a pessoa não queria nem estudar. Tipo, não vai dar, não dá. E ali se encerrou. Não é uma má pessoa, acabou, continua sendo uma boa pessoa, né? Mas a gente muda, as pessoas mudam. Então, às vezes é natural que não caiba mais. Você está ali, a conversa já não é mais a mesma, já não bate as piadas, as brincadeiras. Você sente que algo aconteceu em você. O teu coração mudou, o Senhor te poliu, o Senhor te tratou, você amadureceu, você se santificou. Como que você vai permanecer naquele lugar? Então, antes estava tudo bem, porque você estava naquele mesmo lugar. Então, nem todo mundo vai te acompanhar no teu crescimento, nem todo mundo vai te acompanhar para a próxima estação, não cabe mais. E é importante a gente entender isso. As pessoas mudam, nós mudamos, as pessoas também mudam, e às vezes para melhor, às vezes para pior. Nós não temos o controle sobre isso. Cabe nós queremos crescer em Deus, como pessoa, buscar aprimoramento e sempre estar atento com essas coisas. Eu aprendo muito com o erro dos outros. Isso é sabedoria, eu diria. Eu não preciso errar em coisas que eu vejo pessoas errando. Eu, no contexto de igreja, já vi coisas terríveis em outros locais. Pessoas me trazem, a gente fica sabendo, infelizmente. Eu não preciso aqui dentro fazer com pessoas o que eu sei que lá fora estão fazendo. Eu posso entender essa dor e falar, meu Deus, me livra de um dia eu fazer isso, como pastora que eu sou. Cuida do meu coração para que eu nunca fira uma ovelha como outra pessoa já feriu essa ovelha. Então, a gente não precisa errar para aprender. Isso é uma mentira. A gente também não precisa acreditar numa frase que hoje popularizou, que a ferida fere. A pessoa ferida fere. Isso não é verdade. A pessoa ferida, ela não precisa ferir. Quantas vezes nós estamos com a nossa dor, com a nossa ferida de pai e mãe, de criação, de injustiça. Ouvimos uma coisa lá no trabalho que foi terrível, mas a gente chega e é uma bênção para os outros. Porque a gente sabe que aquela dor quem vai tratar é o Senhor. E a outra pessoa não tem culpa nenhuma daquilo. Então, nem toda pessoa ferida fere. Às vezes a pessoa ferida sabe que aquela ferida está latente, que está doendo, mas que vai ter o tempo da cura. E ela no fazer, no viver, no seu dia a dia, ela vai sendo curada e vai abençoando pessoas. Então, a gente precisa também estar atento aos sinais, estar observando outras pessoas, aprendendo, cada uma no seu contexto. Olha, isso que fizeram comigo foi tão terrível, eu não vou fazer isso com outras pessoas. Né? Me caluniaram, falaram de mim quando eu levantei daquela mesa. Eu nunca vou fazer isso com outra pessoa, porque me doeu demais. Me traíram, falaram nas minhas costas, né? Me injustiçaram. A dor da injustiça ela é terrível. Eu não vou ser injusta com ninguém. Então, às vezes, vem aquela vontade de falar, vem aquele senso de justiça própria, mas a gente se lembra da nossa dor, do quanto aquilo nos fez mal, e vai fazer para outra pessoa também. Então, a gente pode ser aquelas que estendem graça, misericórdia, justiça do Senhor e não justiça própria. Em nome de Jesus. Próxima. Dificuldade de encerrar um ciclo de mãe para filhos crescidos.
desapegar da maternidade de comando. Essa eu vou deixar com a psicóloga aí, ó. Ai, gente, olha, é dolorido, né? É difícil. Acho que vai muito realmente da sua experiência ali com a sua mãe, né? O conceito que você tem de maternidade. E bem engraçado, eu converso com comecei recentemente a atender uma mãe e ela muito controladora ali com o filho. Ela falava para mim: eu não posso deixar que ele erre, eu não quero que ele erre, eu não quero que ele passe pelo que eu passei, né? Então, uma das coisas é a gente, inclusive, buscar sabedoria como maternidade, né? Buscar livros, buscar congressos, enfim, aprender mais sobre maternidade, estudar sobre isso. E, dentro disso, entender que os nossos filhos, eles vão ter as suas experiências, eles vão sofrer. E isso é inevitável, faz parte da vida, o sofrimento, e o sofrimento também não precisa ser um problema. A gente aprende ainda mais isso com o Senhor. A gente aprender na palavra como encarar o sofrimento. Então, vejo que muitas vezes esse excesso de controle é numa intenção até genuína de cuidar, né, de proteger, mas tem também aí um pecado nosso de orgulho, né, onde a gente acha que a gente sabe o que é melhor e que se a gente fizer, se a gente pôr a mão, vai ser melhor. E aí essa mãe, ela fala, né, da experiência que ela teve e ela não quer que ele tenha, mas isso faz com que ela seja impositiva, com que ela seja dura demais, e ela tem perdido o coração do filho. Ele tem se afastado cada vez mais pela forma com que ela tenta controlar e impor. E aí eu mostrei até para ela isso. A gente quer um resultado, mas com a ação do controle, da superproteção, a gente tem um resultado oposto, contrário. A gente precisa trabalhar na sabedoria, a confiança com os nossos filhos, ensinar os princípios, apontá-los para o caminho do Senhor e orar, né? E esperar que eles ali, dentro das suas próprias experiências, quando tiverem dores, inclusive, nos procurem. Que eles saibam que eles vão ter um lugar ali seguro, um lugar de acolhimento, de orientação. Mas quando a gente fica no excesso do controle, de novo, a gente perde o coração dos nossos filhos e a gente deixa de encaminhá-los ali para o lugar correto. Então, a gente precisa rever esses conceitos, né? Se você tem dificuldade com isso, reveja esse conceito. Poxa, mas eu quero proteger. E, às vezes, até conheço outros contextos de ter protegido demais, ter dado demais as coisas para o filho, e aí, quando ele chega depois na vida adulta, ele duvida da sua capacidade, ele não teve repertório para lidar, ele fica inseguro, fica com medo, e ele fala: poxa, fizeram tanto por mim e agora eu não sei fazer. Então, a gente precisa reconhecer que quando a gente põe demais também a nossa mão, a gente acaba tendo um resultado diferente. A gente tem que seguir a sabedoria da palavra mesmo, com muito temor e orientação do Senhor, porque, de fato, a maternidade é um grande mistério, é um grande desafio aí para nós. Tem mais, Lu? Tem mais uma. Como encerrar um ciclo de um casamento que durou 8 anos? Acabou por traição do ex-marido. Olha, só a graça do Senhor, né? Eu acho que de tudo o que a gente falou aqui, entender que chegou o fim, que muitas coisas não estão no nosso controle e sofrer a dor, né, desse luto de algo que se encerrou, viver as fases desse processo e crer nisso que também a gente falou várias vezes aqui, há um novo de Deus para a sua vida. Você não vai ficar parada nessa dor, ela pode ser uma realidade hoje, mas uma hora o tempo de chorar ele acaba e vem o tempo de sorrir. Então, quanto antes você entender que o ciclo se encerrou, quanto antes você liberar essa pessoa, quanto antes você trabalhar o perdão e abençoar para que viva, né, a vida dele, você vai conseguir recomeçar. Então, procure ajuda, não caminhe sozinha, se essa é a sua realidade. Não ande sozinha, procure uma pessoa madura na fé, um pastor, uma pastora, uma igreja, irmãs de oração, joelho dobrado, oração. E dia após dia o Senhor vai te fortalecendo, né, para esse novo que Ele tem. Porque o Senhor não tem alegria nenhuma no divórcio. Mas o Senhor também não tem alegria nenhuma em uma mulher que sofre
com esse abuso que é a traição, né? Então, às vezes o divórcio ele é o único escape, ele é a única forma dessa mulher ou desse homem, se for o caso, se manter vivo, se manter saudável. Então, Deus, quando diz isso, na palavra, quando diz isso sobre o divórcio, está dizendo que Deus odeia o desprezo, e por causa do desprezo, que já é o divórcio na prática, Ele, então, deu um escape, que é ali a lei do divórcio, né? Então, nunca vai ser a primeira saída, mas existem esses casos de violência, de abuso, de abandono, de adultério, que é também um abuso gigantesco, né? Uma dor terrível. Então, eu diria para você entender que esse ciclo se encerrou e olhar para o novo com esperança, porque Deus faz nova todas as coisas, né? Ele é um Deus de recomeços, e pessoas vão se levantar porque você se levantou. Talvez tenha filhos aí nessa relação que vão precisar de você bem. Uma próxima geração que vão poder ver o teu testemunho e isso ser encorajador. Então, a sua dor, ela não vai sufocar você, ela não vai determinar a sua vida. É só uma etapa que você vai vencer, essa dor da injustiça. E corra para Jesus, né? A Bíblia também diz para nós que o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Então, quando não somos nós que causamos, mas causaram, não tem como nós pedirmos perdão, porque nos causaram. Como que eu vou me liberar disso? Porque se eu ferir alguém, eu vou lá e falo, me perdoa. E a pessoa fala, eu te perdoo. E você fica livre. Ai, que sensação maravilhosa. Mas quando a pessoa nos fere, nos causa dor da injustiça e não nos pede perdão, é só o sangue de Jesus para nos purificar, ou seja, trazer pureza no coração, não deixar ressentimento, não deixar amargura, não deixar senso de justiça, de vingança. Então eu declaro sobre a sua vida que você é uma mulher livre, perdoada e que grandes coisas o Senhor tem ainda para a sua história em nome de Jesus. Amém? Tem mais, Lu? Não? Amém, meninas. Então, eu queria que a gente encerrasse orando. Veio 2 motivos de oração para nós nesse tempo. Por mulheres que estão vivendo ciclos que estão se encerrando agora, né? Por mulheres que estão vivendo esse processo hoje, essa é uma realidade na sua vida hoje. Mas por mulheres que encerraram ciclos de uma forma ruim, e você ainda está preso em alguma coisa. Você saiu de algum lugar e não foi bom, você deixou pessoas e não foi bom, você não teve conversas necessárias, você não pediu perdão, não liberou perdão. Às vezes é um casamento, a maternidade, às vezes é um trabalho, você saiu com a porta fechada, você saiu ali em desonra, ou te desonraram, ou te feriram, né? Ciclos lá do passado, que você ainda lembra. Quando eu penso nisso, eu penso na história de José, né? Por mais que ele estava ali em situações novas, quando ele tem um reencontro com os irmãos dele, que traíram ele, ele lembra na hora dos irmãos. Ou seja, aquilo estava muito no coração dele ainda. É aquela situação que nos persegue, que tira às vezes noites de sono, tira a paz, tira a alegria, e precisa ser encerrado definitivamente. Então, queria que a gente se colocasse em pé, todas nós, e eu queria pedir para a Camila e para a Bela fazerem essas 2 orações, né? Por pessoas aqui, por mulheres aqui. Então, eu queria que a Camila orasse por você que está vivendo hoje esse tempo, você que está com esse grande desafio de discernir a forma, de discernir como fazer, mas de encerrar e partir para o novo. E a Bela vai orar por você que viveu isso no passado, que hoje vive com lembranças ruins, com o peso de não ter saído desse tempo da melhor forma. Então você pode fechar os seus olhos, você pode estender suas mãos, se rendendo ao Senhor, se desarmando, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, que é quem nos ensina todas as coisas. Por mais que a gente compartilhe aqui coisas bíblicas, por mais que a gente compartilhe aqui experiências pessoais, o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, ele nos ensina todas as coisas, inclusive como partir para o novo tempo de Deus, como lidar com pessoas que nos feriram, como perdoar. Ele nos ajuda, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso auxiliador, ele é o nosso conselheiro perfeito, ele é o próprio Deus em nós. E Ele fala conosco. Então, que você ouça a voz do Senhor e entenda, Ele está do teu lado nesse processo. Ele quer que você reflita a glória dEle, que você reflita Jesus
nas decisões que você vai tomar, nas atitudes que você vai tomar, nas posições que você precisa assumir. Que em tudo você possa ser uma mulher cheia do Senhor. Que com as tuas palavras, com as tuas ações, com os teus posicionamentos, com os lugares que você não está mais frequentando, você com isso diga: eu estou fazendo isso porque eu quero agradar o meu Deus. Com pessoas que você precisa deixar de falar, você está fazendo isso porque você precisa, em primeiro lugar, agradar ao Senhor. E se isso te rouba a comunhão, te custa tudo. Se isso rouba a sua comunhão com a presença, custa tudo para você, não vale a pena. Nós vamos orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Deus, nós olhamos para a Tua face agora. Amado Espírito Santo, eu te peço, sonda agora, envolve o coração de cada uma dessas mulheres que passam nesse momento por uma mudança de ciclo. Conduzindo-as com o coração, com a mente, com o olhar, com o seu entendimento, a olhar para o Senhor, para o Teu governo, para a Tua soberania, para a Tua graça, para a Tua bondade, para a Tua fidelidade, Senhor, e encontrar na Tua presença um lugar de descanso para a sua alma. Nós sabemos que é um tempo com tantas emoções, às vezes emoções tão conflitantes, ao mesmo tempo em que tenho alegria, tenho também tristeza, medo, anseio, mas que toda emoção seja apresentada ao Senhor, que cada uma das emoções que estão latentes, que estão gritando no coração, na vida dessas irmãs, nas nossas vidas, sejam encaradas como um convite à oração, a consagrar ao Senhor o nosso coração e a entrar nesse lugar de confiança em Ti, de olhar para a Tua palavra que nos diz: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e de esperança, de te dar um fim, de te dar um futuro. É isso que o Senhor nos diz. E nós pedimos então esse auxílio, Senhor, para substituir os nossos pensamentos, os nossos medos, os nossos anseios pela Tua palavra, pelo que o Senhor nos fala. E que o Senhor nos capacite nesse lugar de obediência, de confiança. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos auxilia, você nos auxilia na nossa fraqueza, porque nós vamos sim, nós avançamos sim, mas não sem o Senhor, e isso é a segurança que nós precisamos, de que o Senhor estará conosco. Eu te peço, ministra essa confiança, essa convicção no coração de cada uma das minhas irmãs aqui, independente do ciclo, do contexto que for, que elas tenham essa segurança nos basta, Senhor, de que o Senhor estará conosco, porque a Tua presença ao nosso lado, em cada ciclo, por mais assustador que ele pareça, vai nos fornecer tudo o que nós precisamos, que nós avancemos nesse lugar, Pai, que a gente não negocie aquilo que o Senhor está nos pedindo, nos direcionando por conta das nossas emoções. Reina sobre nós, governa as nossas escolhas e as estações da nossa vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar, Senhor, pelo coração das Tuas filhas, Senhor, que talvez, Deus, encerraram os ciclos de forma, Pai, com coração amargo, com amargura, com feridas, que não encerraram, Senhor, o ciclo de forma saudável, mas que foram machucadas e machucaram, Senhor. Pai, eu peço a Ti para que o Senhor derrame arrependimento sobre seus corações e também alcance elas com o Seu perdão, Pai. Pai, que elas venham, Senhor, confiar em Ti e entender, Senhor, que aquilo foi um fim, sim, Pai, mas que nós podemos encerrar os ciclos, Pai, de forma saudável em Ti, Pai, sabendo e entendendo de que o Senhor é quem governa as nossas vidas. Então, Pai, vem curando as feridas do corações, vem tratando as emoções, Pai, aonde houver o orgulho, aonde houver o egoísmo, Senhor, vem trazendo agora arrependimento, Senhor, vem trazendo paz para o coração das Suas filhas, para que elas entendam, Pai, que é sim, Pai,
querer, Pai, o início e o fim das coisas, Pai. Faz parte dos seus planos o teu novo, Pai. Que elas não fiquem apegadas ao velho, Senhor, aquilo que já se foi, e que faz com que elas percam, Senhor, viver o novo do Senhor. Pai, gera no coração delas, Senhor, a tua paz que excede todo entendimento, Jesus. Tira, Senhor, as feridas, Pai. Tira, Senhor, as amarguras por aquele tempo que se encerrou, Pai. Que elas não fiquem mais presas a isso, mas que elas sejam livres em Ti, Deus, para iniciar, Pai, esse novo do Senhor sobre suas vidas, Pai. Traga hoje alívio sobre seus corações. Traga hoje paz, Deus, sobre suas mentes, Pai. Que em nome de Jesus elas encontrem o perdão em Ti. Que elas encontrem a graça do Senhor, Deus, em seus dias, em seu tempo, Pai. Em nome de Jesus eu oro e abençoo a vida de cada uma. Amém.